Elas são as 3 da manhã. Porquê é que eu cheguei tão tarde e dormi pouco? Onde é que ela foi? Porque fui ver um jogo de futebol ontem ao Dragão. Não digas assim um jogo de futebol Era. a desmerecer Eu vou dizer a goleada que o meu clube deu. Cala-te! Eu não estou a falar assim porque há gente muito doída nesta manhã. Há pessoas que estão, eu vou dizer-te. É que ontem um dos meus filhos entusiasmou-se e eu dei por mim a chegar a casa com menos 29 euros e uma banheira insuflável. Não! Eu sabia que tu ias Uma gostar. banheira insuflável? Tens fotografias? Pronto. Deixa-me ver fotografias para descrever. Não posso crer! ChatGPT versus uma IA especializada em xadrez. Bem, quem ganhou? ChatGPT. Por quê? ChatGPT fez batota, Então, conseguiu sabe? contornar as regras, Espetacular. conseguiu entrar dentro do sistema, modificar tudo, ou seja, levanta a questão do controle da inteligência artificial. invasão a Lisboeta com quem? Um exército de betos, uma infantaria de choninhas. Ó filho, tu ainda nem sabias contar até 3, já eu era assaltada com uma faca no pica-pau amarelo. Pá, entraram cá as tuas tropazinhas às 9 da manhã, 100 às 9h30 com uma carga de lenha e sem a carteira e o telemóvel. Pá, quanto às tarifas, obviamente que vamos retaliar. Com o quê? Lisboa é grande, não precisa de vocês. Homem, portagens nas praias todas. Isso não serve durante o inverno, também não serve no verão, percebe? Então e Joana Marques, como é que está? Quando é que volta? Onde é que ela anda? Sim. Essa grande patife. Este fim de semana viajou, teve a ver o confronto entre os dois Manchesters. Fotografias ao lado de jogadores, Dos jogadores. super famosos, do Bernardo Silva Pois e é, do pois é. Diogo Dalot, tudo. Foi ver o Manchester United com o City. Sim, Ficou 0-0. Mas foi melhor do que ver o clube dela, não é? Pois, sim, Ontem foi no para Porto. esquecer. Se calhar foi melhor. Estou linda. Me queda bien. Estoy guapa. Estoy guapa. Estou muito linda. ¡Qué grande chollo! Que grande chollo. Muy bien. Ai, que bien. ¿Vale? Vale. Venga. Soltem-se. Muito bem, Soltem-se. 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 E agora, sob o volume do rádio, temos uma boa balada para ouvir aqui na Renascença. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Bom dia! Há uma de nós que dormiu pouquinho. Muito pouco. Quem é foi? verdade. Tu dormiste muito? Eu não dormi muito, mas comparada contigo, sou uma bela adormecida. Então pronto, fui eu. Foi porque passei o fim de semana Conta no lá. Porto. Fiz coisas tão giras no Porto e conheci muita coisa nova e é impressionante. Nós vamos imenso ao Porto e há muita coisa que não conhecemos. Agora, porque é que eu cheguei tão tarde e dormi pouco? Onde é que ela foi? Porque fui ver um jogo de futebol ontem ao Dragão. Não digas assim um jogo de futebol Era. a desmerecer Eu vou dizer a goleada que o meu clube deu. Cala-te! Eu não estou a falar assim porque há gente muito doída nesta manhã. Há pessoas que estão, eu vou dizer-te. Fui ver um jogo de futebol, parece que foi ver ali um das distritais. Então fui ver o Porto Benfica. Pois é. Com muita gente hoje tristíssima Agora, nesta manhã de segunda-feira. Provou-se ontem também que não és tu o amuleto de Joana Marques. Porque, Nada. vamos explicar aqui, sempre que tu não vais assim tantas vezes ao Porto de propósito de ver um jogo de futebol, mas a Joana Já fui algumas, sim. diz que sempre que tu lá estás, quando vais com ela à bola, que dás sorte. Ontem não deste sorte Se calhar nenhuma. tenho de ir com a Joana Marques. Se calhar é isso. Se calhar É vai aquela ter que ser. combinação. Mas caramba, vi muita gente a sair antes do final do jogo. Sinto a aí abandonar. sinto um fraquinho pelo Futebol Clube do Porto aí Eu no teu coração. Não. Ok. Sou sportinguista, ok? Mas é assim, se o Porto ganhasse, nós ficávamos com mais vantagem. Nós Pois. precisamos que o Benfica perca. Percebo, não é? percebo. Porque estamos a 6 voltas para o fim do campeonato. E Pois nós é. precisamos muito desses pontos. Porém, Hoje não temos aconteceu, não é? Pois não, temos um Sporting Braga, a ver, vamos. Mas olha, parabéns Inês, foi uma belíssima prestação do teu clube. Muito obrigada, De facto, muito devo dizer. obrigada. Posso dar-lhe uma palavrinha? E a nossa palavrinha de hoje, para começar bem a semana, é bambúrrio. É gira. É não gira. concordas? Gosto Eu muito. também achei. Atenção que não é bem burro. Tipo, 2 mais 2, 3. Bem burro. Não. É bambúrrio. Então agora, Ana, para aguçar aqui a tua curiosidade, os teus palpites. Um bambúrrio será um tipo assim cheio de conversa fiada, assim, uma pessoa cheia de basófia? Será um golpe de sorte ou será um grande azar? Uma grande sorte. Uma grande sorte? Sim. Muito bem. Acertei. Tive um bambúrrio. Passe ali por baixo para reclamar o seu prémio. Se responderam também golpe de sorte como a Ana, acertaram um bambúrrio. É precisamente um acaso feliz, mas só que é uma sorte inesperada. Por exemplo, ganhares muito dinheiro numa máquina de casino, ou encontrares 100 euros no chão na rua quando vais a andar, ou, por exemplo, passares a um exame sem teres estudado nada. Ou seja, no fundo é quando a vida te corre muito bem, mas
sem que tenha havido propriamente, sem que tenhas premeditado isso muito, ou que tenhas calculado É uma grande isso. fezada, não é? Exatamente. Pronto. É a chamada fezada. Portanto, que a vossa semana se encha de bambúrrios, é o meu desejo. Ai, que bom, bambúrrios. Posso dar-lhe uma palavrinha? O que se passou contigo? Perdi o juízo. Então, ontem, domingo, sim. esta alminha está com a sua família num centro comercial e entrei numa loja daquelas lojas de bugigangas, sabes? Que vendem assim muitas Colares e coisas. Não é bem essas. É uma loja que vende assim uma série de utilidades para o lar, miniaturas de shampoos. Já sei. Tudo e mais alguma coisa. Começa por Começa N por N e acaba acaba em Ormal. Ok, já estou a ver. Exatamente. Sim. É o que o Pedro mais diz, na verdade é a loja do meu filho Enorme. Pedro. Sim. Exatamente. Bom, é uma loja tentadora, eu consigo entender, porque de facto tem assim muita coisinha, muito colorida, tudo muito, e depois tudo parece muito baratinho. E lá entrei eu, aparentemente de muito bom humor. Porque eu, a maior defensora de uma vida sem bugigangas, uma vida sem tralhas, uma vida sem acumulação, uma vida sem porcarias, não Quantas é? coisas levaste? Que não levei muitas, a questão não foi a quantidade de coisas, foi uma coisa em específico. É que ontem um dos meus filhos entusiasmou-se e eu dei por mim a chegar a casa com menos 29 € e uma banheira insuflável. Não! Eu sabia que tu ias Uma gostar. banheira insuflável? Tens fotografias? Pronto. Deixa-me ver fotografias para descrever. Não posso crer! Então é assim, é uma banheira de facto insuflável com 3 roscas, portanto, são amiga, 3 gordas. Não, Parece três andares, sim, 3 pneus, roscas. 3 pneus. E cabes tu e os teus filhos lá dentro. Aquilo é grande. É da fotografia. bom. Eu trouxe uma fotografia porque eu sabia Ai, que a Ana meu ia gostar de ver Deus, imagens. Eu adoro, eu não acredito. Agora, muito entusiasmada que estava. O meu filho assim, mãe, vamos comprar. Vamos comprar Mas esta espera banheira aí, insuflável. o que vais fazer com isso agora? Pronto, isso agora é outra questão. Deixa-me contar-te esta parte. Tá bem, Vamos sim. uma coisa de cada vez, Sim. minha amiga, um problema de cada vez. Vamos comprar. Sim, senhora, vai ser tão divertido. Paguei. Quando o Ivo chegou ao pé de mim, porque ele não estava comigo naquele momento, e se apercebe do que tinha acabado de acontecer, olhou para mim com a cara como se eu, não sei, de repente lhe tivesse dito, não sei, que era do Futebol Clube do Porto, por exemplo, não sei, e ficou, tu, isto, mas tu, o que é que te passou pela cabeça? Muito bem, cheguei a casa, não, isto vai ser muito divertido. Há que explicar que eu não tenho banheiro em casa, portanto, pareceu-me interessante. Poliban, não é? Tens um Poliban. Tenho Poliban. Pareceu-me interessante a ideia de os miúdos poderem brincar, poder tomar Ou um banho seja, de pôr a banheira. banheira dentro do Poliban. Pois que é claro, não onde vou a pôr na fotografia- sala, não pronto, vou que pôr na mostraste. sala. Podias por ter posto no Agora, quarto. cheguei Sim. a casa e não, aqueles tipos de pormenores que a pessoa não pensa, que Encher. é, como é que eu vou encher isto? Ok, depois me lembrei que tinha uma bomba, mas a bomba não está aqui. Está lá em cima na arrecadação, sim senhora, lá foi o Ivo a bufar. Buscar a bomba, muito querido, voltou, enchemos a banheira, sim senhora, vamos pôr no Poliban. E caber? Não cabia. Mas aí parece que sim. Pois, mas isto já ia na outra casa de banho, ou seja, na casa de banho que eu tinha previsto pôr esta banheira. O que é que sucede? A porta abre para dentro, portanto há uma série de complicações que fazem com que não seja possível pôr a banheira, encher a banheira, e de repente eu pensei, comprei um mono, até que pensei, vou tentar pô-la na outra casa de banho, então lá está entalada entre 2 paredes, que é uma coisa que tu não vês aqui na fotografia, mas ela está muito entalada, portanto... Mas tomaram banho lá dentro, usufruíram pelo menos Não, ainda não, porque entretanto já era demasiado tarde, enche a banheira, vai lá acima, desce, e eu penso agora... Vais fazer agora com Sabes o que é isso? que parece? Quê? Parece que sou uma daquelas pessoas que vão fazer partes em casa, sabes? Enquanto tocam tambores. Sei, Parece uma dula. És uma dula. És uma dula. Agora, por menor que esta banheira Sim. tem, que eu achei adorável, um suporte para copos. Tem assim de lado. Há que é para beberes o teu... Podes beber o teu Champanhe. o teu champanhe ou o teu galão Sim. enquanto te refastelas com uma Mas vela espera aí, acesa, um que livro. que vais fazer amanhã com ela? É assim, E depois hoje, tratas, não é? Hoje vou experimentar. Sim. E amanhã depois trago Podes novidades. trazer para aqui, para fazermos uma Sabes, coisa qualquer de acreditas banho que pensei Quê? nisso? Eu pensei assim, isto mesmo que não resolva, mesmo que não funcione em casa, isto ainda vai ser útil nas 3 da manhã. Então traz. Uma banheira, para fazer uma banheira de notas. Sabe, para a isso Ana. foi o que eu pensei. Pronto. Trazer notas de Monopólio. Sempre sonhei em tomar banho de notas, de dinheiro. Com Como Monopólio, tu também pensas muito pequeno. Eu acho que devia ser notas de 50 €. minha Ai, amiga. meu Deus. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Vamos ao explicador agora.
Ora bem, já que o dissemos, André, muito bom dia antes Bom de dia, mais. uma vez mais. Temos cartões, nós vimos isto e ficamos muito preocupados. Há cartões de crédito que estão a cobrar taxas de juro muito acima do que está definido. E muitos consumidores nem sequer sabem disto, não é? Sim. É um alerta da Associação de Defesa do Consumidor. De que é que estamos a falar, na verdade? Bem, na verdade estamos a falar de uma violação da lei, porque há casos em que os juros cobrados nos cartões de crédito ultrapassam a taxa máxima que é fixada pelo Banco de Portugal, que é uma taxa que é revista a cada 3 meses e neste segundo trimestre do ano essa taxa máxima está nos 19,3%. Mas há exemplos concretos dessa discrepância dos juros? Sim, há vários. Desde logo a Defesa do Consumidor identifica cartões de crédito que cobram uma taxa de encargos globais, que é aquela chamada TAEG, que estamos muito habituados Exato, a ouvir nos naqueles anúncios, anúncios, não é, de crédito. Uma taxa que é superior a 30% quando o limite máximo, lá está, são os tais 19,3% fixados pelo Banco de Portugal, pelo menos neste segundo trimestre do ano. E a verdade é que muitos consumidores não se apercebem sequer que estão a pagar essa taxa acima do que é permitido. Pois. Porquê? Mas Por muita falta gente de se calhar nem informação. sabe que isto Pois. existe uma taxa máxima. Exatamente. Não é? Pois. Lá está, há falta de informação clara e acessível e muito também por falta de atenção às chamadas letrinhas pequeninas dos contratos, que muitas vezes contêm condições que vigoram, mas que não são nem publicitadas, nem esclarecidas por quem vende estes produtos de A maior crédito. parte das pessoas não sabe que contrato tem com o banco, na verdade, não é? Não sabemos. Então, mas estás a falar de quê, por exemplo? Por exemplo, cobrança de comissões mesmo sem a ativação do cartão de crédito. Ok. Há clientes que contestam essa situação, mas a verdade é que essa condição consta dos contratos. Portanto, são as tais cláusulas que são aceites, mas que não são bem analisadas pelos consumidores, nem sequer são bem explicadas pelos bancos. Então, e o que é que pode ser feito para melhorar a proteção dos consumidores, que somos todos nós, no fundo? Claro, desde logo a DECO propõe que a legislação seja alterada para obrigar os bancos a informar os clientes sobre a taxa de juro que é cobrada nos cartões de crédito e a taxa máxima aplicável, de forma muito clara, a tal taxa máxima fixada pelo Banco de Portugal. De resto, a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO sugere que os bancos enviem todos os anos também um extrato detalhado da TAEG contratada e da taxa máxima em vigor. Para quê? Para que os consumidores saibam exatamente se estão a pagar, o que é que estão a pagar e se estão a pagar mais do que o permitido. Então, mas muito rapidamente, André, se a pessoa percebe que está a pagar a mais, o que faz? Cancela o cartão de crédito? Pode fazê-lo, Ana, mas há um problema. O quê? A lei não obriga os bancos a informar qual é a taxa máxima que os clientes pagam. O que conta é o que é assinado no contrato pelo cliente. Portanto, aqui o cliente está desprotegido. Por isso, na maior parte dos casos, quando um consumidor quer cancelar o seu cartão de crédito, pode fazê-lo, mas tem de pagar a dívida na totalidade e, em muitos casos, são milhares de euros. E por isso há famílias que se deixam ficar porque não têm como saldar essa dívida de uma só vez. E por isso é que a DECO pede, lá está, maior transparência, regulamentação e esclarecimento para que as pessoas não caiam nestas situações. E, sobretudo, nós sabemos o que é que estamos a fazer. Quando vamos a um banco e fazemos um contrato, metemos lá o dinheiro, a grande parte das vezes não temos paciência, não é? Para Ler saber. tudo com muito cuidado e assinar tudo com muito cuidado. Até já, o explicador fica em rr.pt. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Então, há uma série de televisão onde um computador vence ao maior dos maiores do xadrez. Jogos sem fronteiras. Mi chiamo Oliviero Bonamici Com Olivier Bonamici. e sono un giornalista franco-italiano in Portugal. Trlang. Não é só uma série de televisão, porque isso aconteceu na realidade. Nos anos 90 houve uma máquina que ganhou ao campeão do mundo de xadrez. Bom dia, Olivier. Olá. E bom dia. É disso que fala esta série. Exatamente, é uma série muito boa, uma série clássica, bastante clássica, muito mais clássica, por exemplo, do que o Gambito de Dama, que era uma outra série há alguns anos sobre o xadrez. Bom, e como já disseram, então, esta série é sobre o combate de Blue Kasparov em 1996. E quando vi esta série, lembrei-me da primeira máquina com inteligência artificial que eu ouvi falar no cinema. Esta máquina chamava-se HAL 9000, um filme de ficção científica. Este computador revoltava-se contra o seu dono. E primeiro vamos ouvir a voz de HAL 9000. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Em que filme entre HAL 9000? A resposta. Fã. Música no coração. Poltergeist. Estou a brincar. 2001, Odissei no espaço de Stanley Kubrick, que para escrever o seu filme, o que ele fez? Ele consultou a empresa IBM, que na altura já trabalhava com a inteligência artificial. 30 anos depois, IBM e Deep Blue defrontam Garry Kasparov, o mestre do xadrez, vitória do russo,
Um ano depois, a Deep Blue já é muito mais potente, capaz de avaliar 200 milhões de posições por segundo, capaz de memorizar todas as partidas de xadrez dos últimos 100 anos. E ganha Deep Blue. Choque, humilhação para Kasparov. É isso que mostra a série e também mostra a empresa IBM digna do KGB. O que é assustador é também o que aconteceu no mês passado. Houve um jogo de xadrez entre uma IA tipo ChatGPT versus uma IA especializada em xadrez. Bem, quem ganhou? ChatGPT. E porquê? ChatGPT fez batota, conseguiu contornar as regras, conseguiu entrar dentro do sistema, modificar tudo, não é? Ou seja, levanta a questão do controle da inteligência artificial. É uma notícia que saiu recentemente e que assusta um pouco. Já faz batota. Já faz batota. A IA que ganhou, mas que não sabe que joga. Não tem consciência por enquanto. Portanto, é o melhor jogador do mundo neste momento. É um computador, mas que não sabe que joga xadrez. E para terminar, uma referência a Deep Blue, Arcade Fire, uma banda canadiana bem conhecida, cantava Deep Blue há alguns anos atrás, e vão ouvir na letra esta referência a este combate extraordinário de 1996. Espetacular, que lindo, espetacular. Obrigada. Sim, então vamos só recordar que está na Max, na HBO, e se chama Rematch. Exatamente, sim. Pronto, e o que é extraordinário, porque é a primeira vez que o Olivia estava aqui a contar, não é? Que o Kasparov joga com o Deep Blue, ele ganha. Sim, a sim. máquina, eu acho isso brilhante. Depois a E máquina, tu sabes afinal, que no xadrez porque é que a dama é superior ao rei? não percebo nada de Porque, xadrez. não, mas a dama é superior ao rei. Antigamente, o rei era superior. Quando veio na Europa, era o vizir, que era o rei. E a dama é superior ao rei por causa da rainha Isabel de Castilha, que vai dizer isto não pode ser. A rainha tem que se movimentar muito mais do que isso. Portanto, é uma espécie de feminismo antes da hora. E por causa da rainha Isabel de Castilha, a dama, no xadrez, é superior no que diz respeito às combinações, às movimentações, tem mais do liberdade. que o rei. Ou seja, a rainha fez o que fez o ChatGPT, mudou as regras. A rainha, exatamente, é superior ao rei. Obrigada, Olivier. Na quarta-feira temos mais Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras. Com Olivier Bonamici. Alerta estupidez. Bom dia. Na passada semana, Donald Trump impôs tarifas a todo o mundo e os mercados financeiros caíram a pique. As pessoas ficaram com medo do futuro e a grande maioria achou que esta medida é candidata a maior estupidez do presidente americano. E atenção que o gajo faz coisas bem estúpidas, hein? Ainda assim, há quem a queira implementar em Portugal. Vamos a um debate sobre o tema, moderado pela nossa especialista em debates, Fátima Campos Galvão. Bom dia. Podem dois conselhos aplicar tarifas entre si e começar uma guerra comercial? Há quem diga que sim. Mal começou a apresentação dos candidatos às eleições autárquicas e já estalou o verniz entre Lisboa e a Margem Sul, nomeadamente entre os meus dois convidados de hoje. Lisete Lopes Gonçalves é candidata à Câmara de Almada pelo partido Almada, a Almada, é Almada e Almada, minha rica Almada, e o lusodescendente Donald Almeida é candidato à Câmara da Capital pelo movimento Fazer Lisboa Grande como ao Caraças. Comece pelo Donald. Que tarifas são essas que vão implementar em Lisboa se for presidente? Não é se for presidente, é quando for presidente. Vai ser a maior vitória que o mundo já viu. Os astronautas vão estar no espaço e dizer o que é aquilo lá na Terra maior que a muralha da China. É a vitória do Almeida contra o Pussy Moedas. É assim que eu lhe chamo, Pussy Moedas, sempre na televisão. Senhora jornalista, eu tento fazer tudo, mas os partidos da oposição tratam-me tão mal. Tão Pussy. Mas, e desculpa interromper, e quanto às tarifas? As tarifas, lindas tarifas, as melhores tarifas do mundo. O turismo vai disparar com gente a querer ver as tarifas. Metem-se no tuk-tuk, vêem o Marquês, vêem o Castelo de São Jorge, vêem as tarifas. Mas são tarifas sobre quem e sobre que produtos? Tarifas sobre pessoas da Margem Sul. Todos os dias importamos pessoas da Margem Sul e elas chegam aqui e roubam-nos o oxigênio. Elas estão a roubar-nos o oxigênio, sempre a respirar. E depois dizem que o problema é que Lisboa está cheia de carros. Não está cheia de pessoas da Margem Sul. Se eu fosse presidente da Almada, acabava com as portagens e cobrava mais às pessoas. 0 portagens para os carros, muitas portagens para as pessoas.
E se eles não fizerem isso, nós vamos invadir Almada. O quê? Vai deixar de ser Almada, vai passar a ser Almeida, a maior cidade do mundo. Incrível, espetacular, incrível. Bairros todos abaixo, 10 arranha-céus, Casino Almeida em Cacilhas, Torre Almeida no Porto Brandão. As praias de Caparica só deixam de entrar gajas boas. Desculpa interrompê-lo, mas esses termos e essas medidas são muito machistas. Não são. Eu sou um feminista, eu gosto de gajas. Ninguém respeita mais as gajas do que eu. Tanto é que eu estou aqui a falar com 2 gajas e ainda não me queixei. Já me queixei, então cala-se. Não, você é que se cala, senão isto acaba mal. Eu sou Fátima Campos Galvão, filho. Eu já moderei debates sobre touradas e não me encolhi. Não era você que não ia levar. Bom, continuando. É essa a grande medida para Lisboa, taxar pessoas do Sul? Não, temos muitas medidas, grandes medidas, espetaculares medidas. Vamos estancar a imigração, que é um cancro em Lisboa. Vamos controlar todos os migrantes. No aeroporto? Não na ponte. O problema é a migração das pessoas da margem sul. Não gosto da margem sul. Estão-nos a enganar. Alguns passam por cima da ponte, mas eu vi imagens de outros a passarem num túnel por baixo da ponte. Por baixo da ponte, tudo ilegal, tudo ilegal. É o comboio da Fertagos, seu Palerma? É um túnel. Ninguém percebe mais túneis do que eu. Vamos acabar com estes cartéis da droga. Eles trazem muita droga, muita droga. Desculpa, mas isso é especulação. Nunca se falou desse tema e nunca houve detenções. Porque eles trazem dentro delas. Dentro delas, eu bem as vi, às 7 da manhã, muita gente da margem sul, muita gente a sair em Lisboa, com cara de quem fumou, muita ganza. Muita ganza. Homem, não é ganza nenhuma, seu idiota. Você sabe o que é sono. São pessoas humildes e honestas, trabalham muito, tratam de si, tratam da casa, tratam dos filhos, deitam-se tarde, levantam-se cedo e sim, às vezes aproveitam a viagem de comboio para descansar. Não é qualquer ganza. Muita ganza. Muita ganza. Ninguém percebe mais de ganza do que eu. Bom, abriu-se o debate com Lisete Lopes Gonçalves, a candidata à Câmara de Almada pelo partido Almada, A Almada, É Almada e Almada, Minha Rica Almada. Como é que pretende responder à possível invasão e às tarifas se ambos forem eleitos? Excelente pergunta. Primeiro, eu queria apenas aqui corrigir o nome do movimento, não é Almada, A Almada, É Almada e Almada, Minha Rica Almada, mas sim, peço desculpa, Almada, A Almada, É Almada e Almada, Almada, assim é que é, Minha Rica Almada. Eu percebo a confusão, o primeiro nome antigamente era de facto Almada, A Almada, É Almada e Almada, Minha Rica Almada, mas percebemos que faltava uma expressão de chamamento porque não basta a surpresa de Almada, a incerteza de Almada e a pequena desilusão do Almada. Era preciso fazer algo e chamar a cidade com Almada. Daí termos evoluído de Almada, 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 Minha Rica Almada, para um bem mais completo. Almada, 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 Minha Rica Almada. Já me perdi, desculpa. Acontece muito. Em relação à sua pergunta, primeiro, invasão a Lisboeta, com quem? Um exército de betos, uma infantaria de choninhas. Filho, tu ainda nem sabias contar até 3, já eu era assaltada com uma faca no pica-pau amarelo, pá. Entraram cá as tuas tropazinhas às 9 da manhã, saem às 9h30 com uma carga de lenha e sem a carteira e o telemóvel, pá. Quanto às tarifas, obviamente que vamos retaliar. Com o quê? Lisboa é grande, não precisa de vocês. Homem, portagens nas praias todas. Isso não serve durante o inverno, também não serve no verão, percebe? Tarifas na música de Lisboa. Só os almadenses não querem pagar tarifas, ouvem o HF, que são da Almada, do Weasel, que são da Almada. Boa música. I love the Weasel, grande banda. Pois, mas não vais ouvir. Acabou-se a música da Almada para os lisboetas. What? No more. Olá, Nina. Quero tratar de ti. Isso mesmo, não há mais. Yeah. Nada. Ok, Fátima. Esta mulher é simpática, muito simpática. 0 tarifas para ela. 0. E não vamos invadir a Almada se eu tiver um autógrafo do Carlão. Combinado. Nas nádegas. Há limites. Ok, mas é uma pena. São grandes nádegas, lindas nádegas. Eu tenho as melhores nádegas. E é com este acordo histórico de amizade entre Lisboa e Almada que me despeço, Cláudio. Obrigado, Fátima. Foi mais um Alerta Estupidez. Amanhã não perca o primeiro de 2 episódios sobre a relação entre músicos e humoristas do podcast Anjos e um Pequeno Demónio. Bom dia. Alerta Estupidez. Esta semana pode ganhar, todas as semanas, uma quantia muito choruda de notas dentro de uma mala. É o grandioso jogo da mala. E esta semana temos 30.003 euros. 30.003 euros. Assim um número que se lê de frente para trás e trás para a frente de forma igual. Liga o 761 10 10 10. O custo da chamada é de 1 euro mais IVA. E na quarta-feira de manhã sorteamos um número aleatoriamente para quem vamos ligar, mas depois tem que saber exatamente a quantia que está dentro da mala, não é só atender o telefone. Não. Atende e depois vamos perguntar-lhe quanto é que está dentro da mala em euros. E responde 30.003 euros e boa sorte. Na Renascença. Tens 5 segundos para me dizeres o teu nome ao contrário. O meu nome ao contrário? Depressa. Seni. Boa.
Às voltas com o mundo em rr.pt. Este fim de semana dei muitas voltas pela cidade do Porto, vi muitas zonas antigas, como é bonito o Porto. E ainda por cima, o fim de semana foi espetacular no que toca ao tempo. Bom, e apanhaste bom tempo? Apanhei tão bom. Estava magnífico. Uma das coisas que visitei foi precisamente o Time Out Market, na estação de São Bento. Foste lá fazer uma visita técnica, claro, foi? Foste lá investigar. Aquilo é muito giro, não é? Muito giro, sim. E come-se muito bem. E suponho que vamos ficar aqui na parte exterior, que é muito grande e cabe muita gente. E recordo que a entrada é gratuita dia 3 de maio, na passagem do Ana Paula pelo Porto. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. CR7, um jogo onde só valem respostas ao lado. Respostas erradas. Nem ao lado, é mesmo erradas. É tipo, diga um país da Europa e você responde Colômbia. Por exemplo, assim. sim. É o jogo perfeito para mim e para pessoas que erram em tudo. Eu, como sabes, não é, Inês? Não sejas tão dura contigo própria, Ana. Eu perco sempre em tudo, é verdade. Então, para pessoas como eu, este é o jogo perfeito. Inscrições através do 962-007-500. Nós prometemos muita alegria. Pelo menos isso. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. Entretanto, as pessoas perguntam, então e Joana Marques, como é que está? Quando é que volta? Onde é que ela anda? Sagando patife. Joana Marques está numa pausa do seu extremamente desagradável e volta em maio. Pronto, este fim de semana viajou, teve a ver o confronto entre os dois Manchesters. Aliás, publicou muitas coisas nas suas... fotografias ao lado de jogadores. Dos jogadores. Super famosos, do Bernardo Silva do Diogo Dalot, tudo. Foi ver o Manchester United com o City. Sim, ficou 0-0. Pois foi. Já agora ficou 0-0, não houve assim... Mas foi melhor do que ver o clube dela, não é? Pois, sim, foi para esquecer. Se calhar foi melhor. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença. E a Ribeira da Laje está muito feliz hoje, não é? Por causa do Bruno Lage. Que jogaço, de facto, para o Benfica. Ontem fui ver o jogo. Ana, sim. Está bem, vamos passar então. Vamos avançar. Fui ver o jogo do Porto Benfica. Foi tarde, é verdade, depois a viagem até cá e tal e qual. Houve algumas coisas que me impressionaram. Sabia-se que o estádio ia estar completamente cheio. Aliás, esgotaram as entradas para ver este Porto Benfica. Agora, há uma coisa que me impressionou subejamente ontem. É que eu deixei o carro, como eu tinha de vir para Lisboa, eu primeiro estacionei o carro muito pertinho da saída para sair do estádio e vir logo. E depois puseste na autoestrada, já a caminho. A caminhito, claro. Não estacionei na autoestrada, mas estava ali muito pertinho. E fui de metro para o estádio do Dragão. Aquilo cheio de cascóis azuis, não é? Toda a gente. E na viagem para lá havia uma menina vestida de vermelho. Era benfiquista e devia estar cá no Porto, foi ver o seu clube jogar. Às tantas estávamos muito perto do Dragão e veio um grupo de raparigas portistas e começam a meter-se com a miúda do Benfica, começam a dizer: olha lá, tu vais assim vestida para o estádio, à cara podre, tu vais assim vestida. E ela assim, sim, é o clube dela, não é? A sua camisola vermelha. E dizia uma das raparigas: eu se fosse a ti, eu pensava que estavam a brincar. Eu se fosse a ti não ia assim. Estou-te a avisar que eu não ia assim vestida. Olha que tu vais ter problemas. E a miúda começa a perceber que isto é verdade, que é verdadeiro. Pois. Há uma série de pessoas que eu fiquei espantada com isso, porque de facto esta rivalidade, sei lá, é entre clubes, não é? As pessoas ficam mais acesas, o desporto faz-nos ficar loucos, não é? Agora, ao ponto da miúda, a miúda às tantas começa a pôr o casaco e a esconder a sua camisola vermelha, porque começa a ficar com medo dos avisos das outras, que até estavam a ser amigáveis. Aquilo tinha ali um lado de preocupação. Provavelmente ela até iria para um lado em que estariam os adeptos do Benfica. Não sei, não faço ideia, mas a verdade é que as portistas, a modos que estavam a dizer de uma maneira um bocadinho assim mais... bruta, não é? Bruta e alta. Toda a gente ouviu, sabes, na carruagem. Toda a gente ficou a saber que havia lá uma benfiquista e estavam a dizê-lo com uma preocupação acrescida, de facto. E a miúda acaba por pôr o casaco. Mas é chocante, de facto, até onde nos leva o nosso clube. Porque é desporto, ou seja, não é mais que desporto. Tu vais ver um jogo de futebol. E aquilo fez-me muita confusão. Ou seja, há um lado em que fiquei a pensar: caramba, a tua miúda não pode ir vestida do seu clube. E ela pôs o casaco. Isso e acontece de facto, muito, não é? Sobretudo quando vais ali para o meio da outra claque, é quase um conselho, não é? Que não vais com esse cascol para ali. Mas é desportivismo, ou seja, há um lado isso é muito lindo, angustiante. mas não acontece, claro.
Pronto, entretanto, de facto, quando estive lá no jogo, no estádio, percebi que os ânimos estavam muito acesos, sobretudo com o resultado, e lembrei-me, a meio do jogo, da miúda do metro. Pensei, será que Onde é que ela estará? Será que está bem? Será que a miúda, se está aqui no meio da claque portista, está com a sua camisola vermelha? É bom que não. Mas pronto, é uma realidade, mas tenho pena, sabes, que há um lado de mim que fica com pena. Porque se perde aqui levaste o teu cascola do Sporting? Não. Eu fui neutra. Não fui com cores. Da manhã. Fui nua. Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10. Na Renascença. Mas olha que quando vais para um clube que não é o teu e que dá, pronto, e que sofre muito com a coisa, é difícil escolher uma cor. Porque eu não podia ir nem de vermelho, nem com coisas vermelhas, nem que se parecessem, nem de verde. Também não queria de azul, não é meu clube o Porto, não é? Só gosto de futebol, de ver um bom jogo. Ao nível da indumentária, não é? Pronto, levei de assim branco, como uma pomba da paz. Uma pomba da paz. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, é impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Vi pessoal na entrada do Porto com tabletes de chocolate do Dubai com pistácio. Mas como a entrada se fossem do coisas Porto, valiosas. na ponte? No estádio. E uma confeitaria onde estive, bravo às confeitarias do Porto. São monumentos. São completamente, são mundiais. Aquilo os corações não existem. Meu Deus. E entrei numa onde dizia assim, uma coisa caseira, dizia chocolate do Dubai. Este é feito na Foz. Eles muito fazem. Bem. É espetacular. É chiquíssimo também. É. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Vamos a la profesora. Venga. La profesora. Há muito tempo não tínhamos lições de La profesora e hoje contigo, Paloma. Olá, professora. Então, é o momento em que se aprende espanhol aqui neste programa de rádio e hoje vamos falar de como ir às compras. A partir de agora, aqui só se fala em espanhol. Então vamos lá. Há uma diferença entre ir de compras e hacer la compra. Uma coisa é ir de compras, outra coisa é fazer a compra. Então, ir de compras é tipo, vou às compras. É compras aleatórias, roupa, sei lá, me vou ir de compras, sapatos, lazer. Não é? Tipo, vou sair de casa e olha, segurem-me. Pronto, hacer la compra é comprar os bens necessários. Hacer la compra, tu vais comprar o que precisas naquele momento. Vou hacer la compra. As pessoas sabem que vais comprar as coisas que precisas. Ok. Quando sais de casa para fazer, sei lá, comprar as coisas que vais usar para o almoço. Ok, é tipo, vou às compras ou vou ao super. Por exemplo, mas vais fazer a compra, a coisa que precisas. A compra das compras. A ver, ir de compras, Paloma. Ir de compras. E hacer la compra. Muy bien. Empregada se chama dependienta. Pregúntale una cosa a la dependienta. É funcionária. É funcionária, empregada, exato. Dependienta. Dependienta. Porque precisas de ajuda. Por favor, ¿puede ayudarme? Por favor, ¿puede ayudarme? Eso, pero más simpática, Paloma, por favor. Por favor, ¿puede ayudarme? Este é fácil. Foi bom? Muito bem. Ok, melhor. Os saldos. Os saldos é rebajas. Muito bem. Rebajas. Las rebajas. Agora, quando se quer, por exemplo, vai-se a uma loja, a uma tienda. Sim. Loja é tienda. A loja é tienda. Tienda. E tu queres um número mais acima ou mais abaixo de uma roupa. Tu pedes la talla. La talla. Muy bien. Maior, una talla maior, por favor. Una talla mayor, por favor. favor. O una talla menor, por favor. Pues estoy gordita. O una talla menor. He adelgazado. Por favor, una talla menor. Por favor, una talla menor. Mas una duda, profesora. Sí. ¿Puedo tratar la garota por dependienta? La dependienta, não. sí. Por favor, dependienta. Porque em português eu também não ia dizer, por favor, funcionária. No, mas dizes, por favor, dependienta. O entonces, perdone, por favor, necesito una talla más pequeña. Ou necesito una talla maior. Maior. Agora, precisas do ticket de factura, não é? É que é assim que se diz, de facto, el ticket. Por favor, me dá el ticket com el número de factura. Muito bem. Vale? Sim. Agora, como é que pagas? Ou com dinheiro ou com cartão. Tarjeta. Com dinheiro em efectivo. Em efetivo. Ou com tarjeta. Tarjeta. Ok? Muito bem. Entendido? Um cartão de crédito, por exemplo. Uma tarjeta de crédito. Bem bem. Agora, vais pagar com dinheiro. Notas. Vou pagar com dinheiro. Com notas e com moedas. Efectivo. A ver, com monedas. Monedas. E com billetes. Billete é nota. Billete. Um billete. Um billete de 10 euros. Um billete de 5 euros. Tu dás um bilhete e recebes um ticket. Sim. Agora, quanto custa? Quanto custa? Quanto cuesta? Quanto cuesta? Estamos quase no final. Fica-me bem. Estou linda. Me queda bien. Estoy guapa. Estoy guapa. Estoy muy
Que linda. Uma encomenda. ¿Quieres fazer uma encomenda? Un pedido. Un pedido. En una tienda, a la dependienta. Ah, muy bien. Ok. Un pedido. E para terminar, que grande pechincha. Ah. Que grande chollo. ¡Qué grande chollo! Muy bien. ¡Ay, qué bien! ¿Vale? Vale. Venga. Que grande chollo. O que gran chollo. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. Então, depois das 9h30, jogamos ao Você R7 e nós vamos aqui fazer uma mostra de como o jogo acontece. Exatamente. Temos aqui connosco o Cláudio Almeida. Olá, Cláudio. Bom dia. Olá. Que vem Bom dia, explicar-nos como é que isto tudo se processa. Cláudio, conta lá. Dá um exemplo. Sim, vamos dar então um exemplo. É muito simples. Posso fazer pergunta? Sim, fazemos uma pergunta e o ouvinte tem que ser, ou a ouvinte tem que ser muito rápido a responder erradamente 7 vezes. Então, durante 30 segundos. Então vamos lá. Vamos Por a isso. exemplo, olá, Vamos muito bom dia, bom Cláudio. Dia, bom dia, bom Queremos dia. saber qual é a capital de Espanha. Bora. Linda a Velha, Fonte da Telha, Paris, Vila Nova da Barquinha, Rio Tinto, Leiria e Faltam duas. Madragoa. Falta mais uma? Muito bem, falta mais uma. Falta mais uma. Ah, não, está certo, está certo. Não, você está certo, acertou! está certo. Está certo! Muito bem. Isto é para celebrar, Cláudio. Que bom ouvinte. É isto, não é? Custa imenso. Mas é que eu gosto deste concurso, É ou um deste exercício, momento. se pensares, até bastante difícil, porque a resposta certa está sempre a vir-te à cabeça. Sempre, 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 sempre. Exatamente. E tu tens que, estar a desviar-te da Pois verdade. é. Agora, eu gosto muito porque há um grupo de pessoas com o qual me identifico que erram sempre a tudo. E então lá está. É o nosso momento. Exatamente. É a nossa glória. É a tua verdade. Soltem-se. Muito bem, soltem-se. Soltem-se. E agora, suba o volume do rádio. Temos uma boa balada para ouvir aqui na Renascença. Às 3 da manhã. Com a Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Dia 3 de maio, vamos estar aqui. Anda Porto, que é a nossa música. Dia 3 de maio, o Time Out Market Porto celebra o seu primeiro aniversário e convidou às 3 da manhã para fazer um Anda Palma. Porque apesar de só fazer um aninho, o Time Out Market Porto quer uma festa da romba, como se já fosse um adolescente. 3 horas de música, energia e diversão com as DJs Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. E a entrada é livre e gratuita, portanto ponham um alarme para dia 3 de maio às 9 da noite para serem os primeiros a chegar. Anda Paula, que o Time Out Market Porto faz anos e vai ser uma festa inesquecível. Pronto, já está. Já está louca. Que loucura. Eu recomendo, desculpem, que ponham o alarme para um bocadinho antes das 9, que é para depois estarem lá à mesma hora que começa. É, porque é 3 horas. São 3 horinhas. Aquilo é tão giro, tão giro, tão giro. Eu fico aqui na estação de São Bento, que é espetacular, não é? E pronto, e depois o Time Out Market logo ali coladinho. Vai ser... É muito giro e come-se lindamente. 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 Com a Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Então vamos lá. Você erra 7! Então, o que precisamos é de 7 respostas erradas. Isto é que é uma maravilha de jogo em 30 segundos. Quem é que temos connosco agora? Temos Bruno Azevedo, é mediador de seguros, é do Seixal, e dizemos-lhe bom dia. Bom dia, Bruno. Olá, Bruno. Bom dia a todos. Olá, Bruno. Hoje, não, é Bruno. Bruno não. Isso diz a minha sobrinha. Ok, Diz claro. Bruno. Mas hoje, Isso é hoje divertido. temos um dia maravilhoso, portanto, é um grande bom dia. Para errar. Não sei se vai ser muito bom dia, porque eu acho que vou acertar as perguntas todas. Não. Vai. Eu ouvi na rádio falarem percebi, você acerta 7 e eu sou a pessoa mais rápida a responder certo. Não, é precisamente Agora ao contrário. vou ter que responder ao contrário, portanto, Exatamente. vamos ver se consigo. Exatamente. Então, nós fazemos uma pergunta, não é? E tu, Bruno, respondes o que queiras, mas nunca há resposta certa. Está Então, bem? vamos a isto. Vamos. Eu quero, Bora. Bruno, Espera. é que me digas qual é o nome do atual primeiro-ministro de Portugal. Eu sou o primeiro-ministro. Temos o José Sócrates, temos o Pedro Nuno Santos, temos o Passos Coelho, temos o Cavaco Silva, temos o Ramalhianes, Sim. temos, agora ia dizer, não podia porque causa aqui algum constrangimento, mas temos o Marcelo Rebelo de Sousa, Muito bem. e acho que já disse 6 nomes, Falta e um. É uma mulher temos eu agora. também, que sou o primeiro-ministro. Quem? Sou eu que sou o Bruno primeiro-ministro. Azevedo, primeiro-ministro. Bravo! Muito bem! Ah, que super ouvinte. É que depois, no final da semana, nós contamos quem fez o melhor tempo, não é?
Bravo, Bruno! Bravo! Bruno conseguiu responder mal É um prémio de consolação. em 25 segundos e 97 centésimos. Fica Espetacular. registado. Obrigada, Bruno! Obrigado, eu. Beijinhos, Bruno! Então, amanhã há mais inscrições pelo 962-007-500. Inscreve-se já e joga amanhã. É isso mesmo. É só mandar assim uma mensagem a dizer: eu também quero. E fica inscrito. Agora, quem fizer o menor tempo possível vai ganhar. Olha, vou escrever um postal, mesmo como antigamente, e Muito vou bem. mandar para a casa mandamos para a casa da pessoa Por favor. a dizer que. Um postal do Algarve. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Amanhã Vamos gozar com o colega. estamos de volta. Então, Sim. Isto é a nossa vida aqui nas 3 da manhã. Já com toda a gente. E tínhamos prometido que revelávamos quem era a grande estrela que nos visita na quarta-feira. É isso mesmo, é Sintra, é Mónica, Sintra, a nossa quarta da manhã, já depois da manhã. Amanhã estamos de volta às 7. Beijinhos. Então não estamos. Cá estamos. Beijinhos. 8 minutos para as 10. Já a seguir temos Zé Coimbra e Teresa Oliveira consigo na Renascença. Adeus, até amanhã. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.